Olá a todos. É, Nessa aula vamos abordar mais um exercício relacionado a multiplicadores de Lagrange, né? Então, o segundo exercício que vamos tratar é o seguinte: determine os volumes máximo e mínimo da caixa retangular cuja superfície tem 1.500 centímetros quadrados e cuja soma dos comprimentos das arestas é 200 centímetros. Então, eu vou esboçar aqui essa caixa e vou fazer a modelagem do problema. Então, uma caixa retangular. Eu vou colocar aqui os lados, né? X, Y e Z. Então, a primeira coisa aqui que a gente observa, vamos analisar aqui, ele fala que a área da superfície tem 1.500 centímetros quadrados, ou seja, a área da superfície, chama de AS, você tem a parte de baixo dessa caixa, né, e a de cima, que pelo desenho é x vezes y, né, de área. Então, ficamos com 2x vezes y, a primeira. No segundo, vou colocar os lados, as laterais, né, que é y vezes z, tem 2 também, mais 2y vezes z, mais a frente, né, vou só inverter para manter x. Então, a parte frontal e a traseira x vezes z, né, 2xz, e as laterais que é 2 duas vezes, né, yz. E diz que isso daqui é 1.500. Vou deixar só 1.500, a gente vai deixar tudo em centímetros, né. A soma dos comprimentos das arestas, né. Então, o comprimento das arestas, vou chamar de CA, o x aparece 4 vezes, né. Então, 4x. O y também aparece 4 vezes. E o z é a mesma coisa, 4 vezes. Então, a soma desses comprimentos das arestas é 4x mais 4y mais 4z. E diz que toda essa soma toda dá 200. Ou seja, essas duas equações aqui, né? O que a gente obtém é que, dividindo a primeira por 2, fica xy mais xz mais yz igual a 750. E a segunda é x mais y mais z igual a 50, né? Então, essas são as duas equações. Eu estava falando que para determinar o volume máximo e mínimo com essas duas restrições, né? Então, basicamente, a gente vai de novo ter um problema de multiplicadores de Lagrange, onde aqui no caso o volume, eu vou chamar de V de x, y, z, vai ser uma função de 3 variáveis, que é a área da base, x vezes y, vezes a altura, que é z, né? Então, a v está variando, que a gente precisa achar o máximo e mínimo dessa função, dentro dessas restrições aqui, que eu coloquei aqui em cima, né? Então, as restrições eu vou chamar de g, de x, y, z, vai ser xy mais xz mais yz menos 750, e h de x, y, z, ela é x mais y mais z menos 50. E o que a gente quer
é calcular o gradiente de V com essas restrições, né? X, Y, Z. Esse é basicamente o sistema, né, que a gente quer resolver. Igual a um lambda gradiente de G, X, Y, Z, mais um μ gradiente de H de X, Y, Z, com G de X, Y, Z igual a zero e o H de X, Y, Z igual a zero. Isso aí é um problema é um multiplicador de Lagrange com duas restrições, né? As funções são três variáveis com duas restrições. Vocês vão ver que dá muitas contas, né? Mas o problema, ele também é interessante. Não é normal abordar muito isso, né? Então a gente vai estar fazendo esse problema mais complicado. Bom, calcular primeiro o gradiente de V, né? Onde a V é x, y, z, lembrando. Então, se você calcular a derivada aqui, eu vou só separar. Lembrando que a V de x, y, z é o x vezes y vezes z, né? Então, o gradiente fica derivada primeiro em relação a x, então fica yz, y vezes z. A segunda é derivada em relação a y, então é x vezes z. E a terceira é derivada em relação a z, então é x, y aqui. O gradiente da g, a gente quer calcular dessa função, né? G de x, y, z é x, xy mais xz mais yz menos 750, essa função. Então, calculando aqui, vou separar. Derivada de g em relação a x fica y mais z. Derivada de g em relação a y é x mais z. E a derivada em relação a z é x mais y. E por fim, eu vou reescrever aqui h, que é x mais y mais z igual a menos, né, 50. H de x, y, z, né? X, y, z é x mais y mais z menos 50. Então, o gradiente de h, x, y, z, isso aqui é fácil, né? 1, 1 e 1. Bom, o nosso sistema, então, fica... vou escrever aqui. A primeira componente aqui de V é yz igual a primeira componente de G, que é lambda vezes y mais z, e a primeira componente de h vezes μ, né? Então, yz igual ao lambda y mais z mais μ. E aí a segunda é xz igual a um lambda x mais z mais μ. E a terceira é xy igual a um lambda x mais y mais μ, com essas duas restrições. Xy mais xz mais yz igual a 750 e x mais y mais z igual a 50. Então, vou chamar isso aqui de equação 1, 2,
3, 4 e 5. Ele é um sistema bem grande, mas não é tão complicado para resolver. Desde que vocês tenham um pouco de treino, né? Digamos assim, porque os sistemas obtidos desses multiplicadores de Lagrange normalmente são sistemas mais complicados. Geralmente são não lineares, ou seja, por si só já são mais difíceis, e exige bastante habilidade para resolver. Em particular esse que tem 5, né, incógnitas, 5 equações, fica ainda mais difícil. Mas esse aqui, por exemplo, eu vou começar com a primeira equação. Da primeira equação, eu vou manipular só ela. A gente tem o seguinte, você tem aqui yc igual, vou multiplicar o lambda aqui na distributiva, e lambda y mais lambda z mais mi. Aí vocês passam o y para o outro lado, né? Yz menos lambda y fica igual a lambda z mais mi. Coloco o y em evidência. Z menos lambda igual a lambda z mais mi. E se o lambda, o z, é diferente do lambda, o que a gente obtém é que o y é igual a lambda z mais mi dividido por z menos lambda. No caso z igual a lambda, eu vou deixar para vocês analisarem, mas ele é um caso problemático. Então, acaba que necessariamente o z vai ter que ser diferente de lambda mesmo. Então, essa daqui é a primeira coisa a observar, é que o y pode ser escrito dessa forma. Eu vou vou manipular agora a equação 2 aqui, ó, que é xz igual a lambda x mais z mais mi. Então, a equação 2, a gente fica com xz igual a um lambda x mais lambda z mais mi. Você volta aqui, faz a distributiva nessa equação 2. A mesma coisa é bem parecido, né? É análogo ao anterior. Coloca o x em evidência aqui, né? De z menos lambda igual a lambda z mais mi. Né? No final, o que se obtém é que o x é igual a lambda z mais mi dividido por z menos lambda. É a mesma coisa, né? O c diferente de lambda. Então vocês notem a primeira coisa aqui, com essas duas equações aqui, vocês notem que o y vai ser, se eu chamar isso daqui de i, e esse de 2i, de i e 2i, obtemos que o x vai ser igual a y, né? A mesma coisa aqui. Então, isso já é uma informação importante, porque aí a gente já consegue obter as outras variáveis aí, né? Obter quem que são os valores de cada coisa. Vou manipular primeiro a 5. Da equação 5, 5 e x igual a y, perdão, nós obtemos então que o z
é igual a 50 menos 2x. Porque o x é igual a y, né? Então, essa daqui já é uma outra. Disso e de x igual a y, né? Aqui 3i, né? Então, agora pego a equação 4. 4 e 3i. Na verdade é 4, 3i e x igual a y, né? 4, 3i e x igual a y implica então que a quarta equação, né? Já vou reescrever aqui, que é xy mais xz mais yz. Vou escrever a equação, né? Xy mais xz mais yz igual a 750. Vai substituindo cada coisa aí, né? O x é igual a y, então você fica com x quadrado, mais x vezes o z, que é 50, menos 2x, mais o x, o y é igual a x, então fica x vezes 50 menos 2x igual a 750. Né? Ou seja, a gente obtém aqui x quadrado mais 2x, 50 menos 2x, igual a 750. Daqui dessa equação. Estou fazendo distributivo aqui, x quadrado mais 2 vezes 50 dá 100x menos 4x ao quadrado. Vou colocar menos 750 desse lado, igual a zero. Ou seja, o que a gente obtém aqui é uma equação de segundo grau, né? Menos 3x ao quadrado mais 100x menos 750 igual a zero. Então, essa é a nossa equação de segundo grau. Isso daqui é meio fácil de resolver, né? Aqui, delta, no caso, fica 100 ao quadrado, que vou colocar assim, 100 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é menos 3, vezes C, menos 750. Ou seja, isso daqui fica 100 vezes 100 dá 10.000, se eu não me engano, menos, se eu fizer essa conta aí, então vai dar 9.000. Ou seja, o delta é igual a 1.000, positivo. Então, nós obtemos, na verdade, 2x aí, né? O x1 igual a menos b, que é menos 100, mais, vou colocar mais raiz de 1.000, dividido por menos 2a, né? Que é 2 vezes a, que é 2 vezes menos 3, que é menos 6. Então, no final fica menos 100 mais, esse raiz de 1.000 é 10 ao cubo, né? Então fica 10 raiz de 10 dividido por menos 6. Então, dividindo por 2, tudo, multiplicando por menos 1, em cima e embaixo, a gente fica, na verdade, com 50 menos 5 raiz de 10 sobre 3. Esse é o x1. E o x2 fica menos 100 menos raiz de 1.000 por menos 6. E aí isso daqui acaba dando 50 mais 5 raiz de 10 sobre 3.
Esse é o x1 e x2, que no final também vai ser o y1 e o y2, que são iguais, né? Então falta a gente achar o z para concluir. O z, ele é 50 menos 2x, né? Não sei se vocês se lembram. Aqui, z igual a 50 menos 2x. Então, disso vocês obtêm bem fácil o z1, por exemplo, 50 menos duas vezes isso tudo, né? 50 menos 5 raiz de 10 dividido por 3. Tira o mínimo, múltiplo comum, né? 3, 150 menos 100 mais 10 raiz de 10. Fazendo essa continha aí direitinho. Então, 150 menos 100, 50, mais 10 raiz de 10 sobre 3, é o Z1. E o Z2, se vocês forem fazer uma conta parecida, vai chegar em 50 menos 10 raiz de 10 sobre 3. Então, deixo para vocês fazerem as contas. Eu vou colocar a estimativa que dos pontos. Então, os dois pontos obtidos, né? Pontos encontrados. Quando é 1, né? O x1 é menos. Então, é 50 menos 5 raiz de 10 sobre 3. 50 menos 5 raiz de 10 sobre 3. E o z1 é 50 mais 10 raiz de 10 sobre 3. Então, esse é o primeiro. E o segundo é 50 mais 5 raiz de 10, dividido por 3. 50 mais 5 raiz de 10 sobre 3. E 50 menos 10 raiz de 10 sobre 3. Esses são os dois pontos. Eu vou chamar de... Vou tentar reescrever isso aqui. Esse é o P1, vou chamar. E esse é o P2. Se vocês fizerem as contas, o P1 ele é aproximadamente 11,4 e 27,2. E o P2 é aproximadamente 21,9, 21,9 e 6,1. Então, essas são aproximadamente os pontos. Nesse sentido, então, logo o V de P1 ele é 11,4 vezes 11,4 vezes 27,2. Isso é aproximadamente 3.534,9 centímetros cúbicos. E o V de P2, que é 21,9 vezes 21,9 vezes 6,1, esse aqui é aproximadamente 2.925
1,6 centímetros cúbicos. Ou seja, esse aqui, esse valor aqui, ele é o máximo, né? O volume máximo, no caso. E esse daqui é o volume mínimo. O método dos multiplicadores de Lagrange nos garante, né, que esses pontos são máximo e mínimo, e pela comparação a gente consegue estabelecer quem de fato é máximo e quem é mínimo. Espero que isso ajude a trabalhar outros tipos de questões nesse sentido. Então, até a próxima.